Glória a Deus, né? Aqui compromisso. Amém, glória a Deus. Irmãos, agora tem um texto que eu creio que todo mundo, assim, normalmente gosta, né? Porque foi um fato muito marcante na história de Israel e para nós também, né? Encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos dar uma meditada aqui do versículo 12 ao 23. Primeiro Samuel. Fica depois de Ruth, né? Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor tem usado a cada um dos irmãos desde quando o culto começou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Pelo perdão dos pecados, mais uma vez eu peço para que o Senhor venha me usar e a igreja se continue sendo edificada por meio da pregação oficial da noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, 17 de 1 Samuel 12 em diante. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um éfa de trigo tostado e estes 10 pães, e corre e levá-los-á ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, levá-los melhor dizendo, né, ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam Saul e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que o trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Amém. A igreja pode ser assim. Amém. Irmão, você tem que escutar isso. Eu saí de casa, é a confirmação da palavra. Eu saí de casa com Davi na minha cabeça e uma pergunta para ti, das 10. Por que? Eu sei que você sabe a resposta, mas a igreja não deve saber. Por que Davi pegou 5 pedras? Os irmãos sabem aqui? Ele podia pegar uma pedra só, mas ele pegou 5. Olha bem, um homem de estatura de 1,60 m vai guerrear com um gigante de mais de 2,80 m de altura. Um pequenino, pastor de ovelhas, contra um gigante preparado para guerrear, que quase a espada dele é do tamanho de Davi. Mas aí, meus irmãos, Deus levanta ele, e ele pega 5 pedrinhas, porque um era para o gigante, mas o gigante tinha 4 irmãos gigantescos, e Davi queria matar cada um deles.
5 pedrinhas. Olha bem. Então, ó, se o gigante que está assolando a vida de cada um aqui tem levantado contra ti, levanta o Davi que está dentro de você. Amém? Amém? Então, irmãos, o que acontece? Observe bem a igreja. Davi, ele era um jovem, né? Ele nem tinha idade ainda para se alistar no exército. Por isso que ele não foi. Ele não tinha idade ainda para isso, né? Só foram seus irmãos que tinham a idade para ir à guerra. Exatamente. Então, Davi, ele ia e voltava, porque como está aqui, ó, versículo de número 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele não deixava de fazer o curso dele, porque ele tinha que ir e voltar para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E seu pai disse para ele levar o quê? Alimentos aos seus irmãos. E também aos comandantes do exército. Como está aqui no versículo, ó, de número 18. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000. E visitará teus irmãos e vê se vão bem, e trarás uma prova de como passam. E Davi era um filho obediente. Assim Davi fez, não é? E Davi, quando ele chega, né, como está aqui no versículo, ó, de número, para a gente dar uma adiantada, vamos ver aqui o versículo 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então, quando Davi ele foi chegando lá, eles já estavam prontos para a batalha. Aí Davi chega, como está aqui no versículo de número 22, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo quem? Do exército dos filisteus? Golias, o duelista, né? E Golias, ele já estava afrontando, ele já estava ali desafiando o povo de Israel há 40 dias. Ele falava pela manhã e pela tarde. Era habitual, não é? Exatamente. E o povo estava com medo. Saul, quando ouvia, né? Quando o povo também ouvia, eles ficavam amedrontados, porque Golias estava usando o quê? O seu porte. Ele estava usando ali uma armadura que era pesada, só a couraça dela pesava aproximadamente 60 quilos. A ponta de sua lança, aproximadamente 7 quilos. E Golias, ele tinha aproximadamente quase 3 metros de altura. Então ele era um homem assustador. E ele foi ali lançando as suas palavras para amedrontar, e o povo foi, né, se amedrontando. Por mais que aqui eles já estavam para a batalha, né, se aprontando para a batalha, mas as palavras de Golias, elas atingiam o povo de Israel, inclusive Saul, que também estava com medo. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega e Golias falou como antes ele vinha falando, a Bíblia diz assim: Davi ouviu. O homem que não podia, entre aspas, ouvir, Golias ouviu. Pelo propósito de Deus, né? Nesse sentido que eu estou falando. Golias foi metendo medo no povo de Israel até que chegou alguém. E alguém que nem estava ali para ser um soldado, não tinha idade, não tinha nada. Oh Deus, olha, não é? Se você, exatamente, se você for analisar, até o próprio irmão dele, Eliabe, o mais velho, arrumou problema com ele. Quando ele chega lá e ele ficou sabendo o que o rei daria para quem ali conseguisse
enfrentar, desafiar Golias e vencer Golias, quando ele ficou sabendo da premiação que o rei ia dar riqueza, ia dar a sua filha, e ia também isentar a casa de seu pai dos impostos. Ele ficou sabendo, ele interessou também, com certeza. Mas Eliabe, olha só o que Eliabe disse no verso 28, ó. Ouvindo Davi, no caso Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Olha só, Eliabe, seu irmão, ficou irado quando viu Davi, não é? Lá com os homens, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, ou seja, a tua arrogância, né? Uma palavra mais adequada, e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Quer dizer, Eliabe, o próprio irmão de Davi, ele tinha algo contra Davi. Observe que às vezes, ou quase sempre, o homem de Deus, ele tem oposição até na sua própria família. Perseguido dentro da própria família. Não é? Então a gente tem que entender essas coisas também. Esses detalhes da história nos ajudam a entender esses detalhes, a força de Davi, a fé de Davi. E Davi respondeu a ele: ó, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ele falou para Eliabe. Ou seja, você está tão irritado contra mim só porque eu fiz uma pergunta só? E no verso 30, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dança. O que Davi fez? Ele ficou dando ouvidos ali para Eliabe? Ele se afastou de Eliabe. Ele sabia que ali era a família, o irmão dele mais velho, então não ia dar crédito para ele. Mas será que Eliabe falou isso talvez por algo que ele tinha em seu coração contra Davi? Será que tinha algo ali escondido no coração de Eliabe? Será que Eliabe já sabia que Davi era um homem corajoso e corajoso? Será que ele sabia que Deus deu força para ele para matar um leão? Exatamente. Então, isso pode ter sido algo já antigo de Eliabe. Talvez uma inveja. Talvez, não sei, né? Ele já tinha algo contra Davi. Pela maneira de como ele disse a Davi, a gente já vê que ele tinha algo contra Davi que não nasceu ali. Não é? Então o homem de Deus, ele vai enfrentar muitas lutas. Principalmente, eu já li a questão do pai que olhava melhor o filho Davi. E deve ter despertado no coração desse irmão mais velho, começou a ser inveja, talvez aí. Alguma coisa, né? Com certeza tinha ali algumas coisas, né? E essas palavras chegaram para quem? Para o rei Saul. Aí Saul mandou chamar o rapaz, como está aqui no versículo de número 31, 32. E no 32, Davi disse a Saul assim: ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Davi falou assim: ó, o rei, não precisa de ninguém ficar com medo dele, eu vou enfrentar o filisteu. Que palavra, hein? Olha só a palavra de Davi. Todo mundo amedrontado, um homem. O rei, não precisa de ninguém ter medo, eu vou enfrentá-lo. Aí Saul vai e diz a ele: contra o filisteu, verso 33, não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, jovem, né? E ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí Saul foi pela lógica, né? Mas sim, não é? Exatamente, porque ele estava indo pela lógica humana. Olha, você é moço, ele é guerreiro desde a mocidade. Em outras palavras, ele vai te destruir facilmente. Mas aí Davi vai e conta uma história para ele, que ele tomando conta das ovelhas, não é? Matou o urso e o leão. Exatamente, veio o leão ou o urso, e quando o animal carregava a ovelha, Davi tirou a ovelha ali do animal, puxou o animal pela barba, quando o animal se voltou contra ele e o matou.
Aí ele conta a história para o rei. Rei, em outras palavras, eu estou acostumado com o desafio. Lá pastoreando as ovelhas, eu salvei ovelhas do leão e do urso. E da mesma forma de como Deus entregou nas minhas mãos, o leão e o urso também entregará o gigante filisteu. Então, irmão, o homem de Deus, ele sabe o que ele quer. Ele tem esperança.